Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler no capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, é maravilhoso estar na tua casa, é maravilhoso estar em comunhão com nossos irmãos, é maravilhoso abrir a tua palavra e saber que a tua palavra é a própria voz do Senhor a falar conosco. Nós reconhecemos, Deus, que somos pecadores, nós não merecemos ouvir tua voz. Tantas vezes o Senhor tem nos falado e nós ignoramos, somos indiferentes, desobedecemos, mas como está escrito, as tuas misericórdias não têm fim, elas são a causa de não sermos consumidos. Volta os teus olhos para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa vida. O Senhor é maior que os nossos problemas, é maior que o inimigo, e o teu amor não tem fim. Nós esperamos em ti, Deus, e pedimos agora a tua bênção, e pedimos que o Senhor nos fale mais um pouco, em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Cuidado com o outro evangelho. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. A Galácia, de onde são os Gálatas, era uma província romana, que abrangia também a Frígia, a Pisídia e a Licaônia. Talvez ela tenha sido a primeira carta de todas as cartas que Paulo escreveu, por volta do ano 55 ao ano 57 depois de Cristo. Nessa época, não havia uma distinção muito clara ainda entre o judaísmo e o cristianismo. Jesus acabara de morrer, instaurou a era da graça, mas as pessoas vinham da religião judaica que observava o Antigo Testamento. E quando a igreja saiu pregando a graça, muitas vezes a mensagem não foi entendida. E aqui no contexto dos Gálatas, havia algumas pessoas que são chamadas de judaizantes. Eles defendiam que os crentes em Cristo também deveriam observar os rituais do Antigo Testamento. Então esse outro evangelho, que no grego é heteroevangelion, significa um evangelho misturado, heterogêneo, porque eles diziam que era Cristo e mais alguma coisa. E alguns crentes, alguns convertidos dessa região estavam revertendo as antigas tradições. Como ele diz aqui no verso 6, vocês estão passando daquele que vos chamou na graça para um outro evangelho. Então Paulo escreve esta carta aos Gálatas para defender a doutrina da justificação pela fé, advertindo aqueles cristãos do perigo da reversão ao judaísmo e também alertando que quem fizesse isso estaria se desligando de Cristo, porque a mensagem do evangelho é clara: ou a lei ou Cristo. Porque se nós insistirmos em nos justificar pela lei, nós teremos que cumprir toda a lei. E se alguém tropeçar numa vírgula da lei, terá tropeçado nela toda.
Então os gálatas estavam correndo um grande perigo. E nessa noite nós queremos compartilhar com a igreja quais são as características desse outro evangelho, que não ficou lá. Esse outro evangelho ainda circunda a igreja, porque alguns homens, ora por ignorância, ora por má fé, querem introduzir um outro evangelho que vai além daquele evangelho que nós aprendemos nas Escrituras. A primeira característica desse outro evangelho, desse evangelho misturado, desse hétero-evangelho, é que ele é segundo o homem. O verdadeiro evangelho é o evangelho de Cristo. O outro evangelho é o evangelho do homem. Olha quantas vezes Paulo fala essa expressão aqui nesse texto que nós lemos. Começa no verso 1. Ele disse: eu não fui enviado por parte de homens. E também não foi por intermédio, ou seja, não foi recomendado por homem algum. Eu fui enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai. No verso 10 ele diz: eu não busco o favor dos homens, eu busco o favor de Deus. Eu não quero agradar homens, eu quero agradar Cristo. No verso 12 ele diz: eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas aprendi mediante a revelação de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, tudo que eu ensinei para vocês, a mensagem que eu preguei, que vocês aceitaram, a mensagem a qual vocês se converteram, não veio da minha cabeça. Eu não vim aqui por minha conta, eu vim enviado por Deus. E eu preguei uma mensagem que vem de Cristo. E vocês agora estão deixando esse evangelho para seguir um outro evangelho. A Bíblia diz, irmãos, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não diz? Só que nós, homens, queremos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós queremos uma Bíblia segundo as nossas opiniões. Nós queremos viver a vida do nosso jeito. Nós não nos contentamos com aquela mensagem que foi nos ensinada. E por isso nós inventamos um outro evangelho para a gente seguir. Só que esse evangelho não vai nos justificar diante de Deus. Olha o que está escrito aí em Gálatas capítulo 4, do verso 8 ao verso 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, o evangelho segundo o homem é o evangelho que quer colocar outras coisas dentro da mensagem que Cristo ensinou à sua igreja. O outro evangelho diz que só Cristo não basta, é Cristo e mais algumas coisas. Então eu recebo a graça e continuo tendo que cumprir os rudimentos fracos e pobres da lei que não pode salvar. Em Colossenses capítulo 2, verso 8 e verso 16 ao 23 diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade.
Esse é o evangelho segundo o homem. É o evangelho que quer estabelecer rudimentos. O evangelho passa a ser um conjunto de regras. Isso pode, isso não pode. O dia certo é esse. Não pode fazer culto naquele. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. E agora a pessoa que tinha abraçado a fé e vivendo pela graça, ela fica aterrorizada, sobrecarregada com esse monte de ordenança de homens. E aqui ele diz que esses costumes de homens, com o uso, se destrói. Talvez na sua tradução diz que perece pelo uso. Irmãos, quantos rudimentos nós já fomos forçados a observar na nossa vida e que hoje nem está em moda mais? Quanta gente foi excluída de igreja porque cortou a franjinha de cabelo, porque raspou uma perna, porque assistiu uma televisão, porque jogou bola, porque usou uma bermuda? Quem é que vai buscar essas pessoas no inferno? Quem é que vai se responsabilizar por essa sobrecarga que a igreja colocou nos ombros das pessoas no decorrer do tempo, que nunca foram ordenanças de Cristo, nunca pertenceu ao evangelho da graça de Cristo? É coisa da cabeça de homens que querem controlar as pessoas, dominar as pessoas, atar pesados feixes e colocar nos ombros delas, sendo que muitas vezes nem eles carregavam, como Jesus diz aos fariseus, lá em Mateus, no capítulo 23. Alguns homens tentam implantar essas coisas, usando como pretexto humildade, visões, pretexto, quando no fundo isso é só aparência de sabedoria. Na verdade não passa de filosofias, sutilezas e tradições de homens, frutos de uma mente carnal, que cultua a si mesmo. Esses homens que pregam outro evangelho, eles não querem engrandecer o nome de Deus, e nem resgatar as pessoas da sua condição de miséria. Eles prestam culto a si mesmo. A prova disso é que nós estamos vendo, aos poucos, o nome de quase todas as igrejas sendo transformados em nomes de ministérios de pessoas. Irmãos, nós não fomos chamados para cumprir rudimentos de homens. Nós fomos chamados para a liberdade em Cristo. E qualquer mensagem que vá além disso, nós devemos rejeitar. Aqui diz que mesmo que um anjo vier do céu e pregar um evangelho que vai além do evangelho que Cristo pregou, ele deve ser anátema. Anátema é amaldiçoado, afastado, repelido, abominado. Nem anjo pode pregar evangelho diferente, quanto mais homem, seja pastor, bispo, apóstolo, sei lá o que nome se dê. Esse outro evangelho é um evangelho de homens. Pode até parecer que tenha sabedoria no meio, mas no fundo são sutilezas humanas, de homens que querem ser cultuados. Uma outra característica do outro evangelho é que ele perturba as pessoas. Em Gálatas 1, verso 7, na parte A, diz assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. A palavra perturbar aqui no grego é tarasso, que significa tirar a paz, tirar a tranquilidade, inquietar, sugerir dúvidas. Nós sabemos, irmãos, que o evangelho de Cristo é paz. Lá em João 14, 27, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Então Jesus dá uma paz que ela é independente das circunstâncias. O mundo tem uma paz para dar também, mas é uma paz transitória. É a paz do baseado, é a paz da cervejinha, é a paz do dinheiro do bolso, é a paz da vida sem problema, mas isso passa. Aí quando a circunstância muda, o vento vira e vem a tribulação, que sempre vem, o ser humano fica atribulado, porque a paz que ele tem não vem de dentro para fora, vem de fora para dentro. O evangelho, ele traz uma paz interior, que o ser humano ele vai estar em paz, independente do que está acontecendo em volta dele. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Que essa paz de Deus que excede todo entendimento, guarde o vosso coração. Ou seja, a paz que Deus dá, ela é incompreensível. Você não consegue entender como é que a pessoa está enfrentando tanto problema e está na dele. Está louvando, está dando glória a Deus.
Ele é irresponsável? Não, é que a paz de Deus encheu a vida dele. É essa paz que o Evangelho quer trazer para a pessoa. Lá em Colossenses 3,15, vai dizer que esta paz deve ser o árbitro em nosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É por isso que quando a gente estiver diante de uma decisão, a coisa mais determinante é você ficar em paz. Porque pode todo mundo dizer, não faz, que isso aí é legal, mas você não está tranquilo, então não faça. Não quer dizer nem que seja uma coisa errada, mas às vezes não é para você aceitar essa proposta, entrar nesse relacionamento, entrar nesse novo trabalho, mudar de casa. Às vezes dá tudo certo, todo mundo está alegre, está te elogiando, mas você não está em paz. Porque a paz de Deus, ela é lá dentro. Excede o entendimento. A inteligência do homem não capta isso. Aí vem esse outro evangelho e perturba a pessoa com uma lista de exigência. Cobrança e mais cobrança. Crítica e mais crítica. Sacrifício e mais sacrifício. O camarada sai de casa, vem na igreja e às vezes volta para casa pior do que quando saiu de casa. O evangelho é lugar de paz. É inadmissível uma pessoa se aborrecer na igreja. Ao contrário, na igreja a gente chega atribulado e volta para casa feliz. Você vem com dor, vai sem dor. Você vem triste, volta alegre. Não pode ser o contrário. Se for o contrário, tem um outro evangelho aí na história, porque o evangelho que perturba é o outro evangelho. É o hétero-evangelho, é o evangelho misturado, que além da mensagem de Cristo, traz um monte de exigências. É um verdadeiro terrorismo gospel. Gálatas 3, do 23 ao 29, diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo ensina que nós fomos em Cristo justificados por fé. Não há mais acepção de pessoas. No capítulo 5, versículo 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aquele que foi liberto por Cristo não pode voltar a ser escravo de mais nada e de mais ninguém. Não podemos ficar presos, amarrados a nada que nos impeça de viver a nossa fé. Segundo aos Coríntios 11, 3 e 4, diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. O inimigo tem seduzido pessoas para que elas se apartem da pureza e da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, a vida cristã é algo muito simples. Deus é simples. A Bíblia é simples. Os princípios que são eternos são simples. Então esse outro evangelho, ele quer complicar a nossa fé. Andar com Deus é fácil. Ele manda, a gente obedece. Não pode pecar. Se pecar, nós temos que nos arrepender e pedir perdão. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. É simples. Mas hoje em dia se faz um emaranhado, numerologia, cria-se estatutos complicadíssimos, quase impossível você obedecer, regras, normas.
Antigamente a gente se arrependia, recebia Cristo e vivia com Deus. Agora tem que quebrar maldição, tem que fazer cura interior. Gente, está muito complicado. A serpente está seduzindo a igreja e ela aos pouquinhos está se apartando da simplicidade que há em Cristo. Olha o que Paulo diz aí em Gálatas 6, do 15 ao 17. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo está falando, vocês vão tudo tomar banho. Ninguém me perturbe, ninguém me moleste. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Circuncisão não é coisa alguma. A circuncisão era o sinal externo e visível da aliança de Deus com o povo judaico. E aqui esses judaizantes, que estavam pregando outro evangelho, o hétero-evangelho, eles estavam dizendo, vocês todos têm que circuncidar. Não basta receber a Cristo. Não basta o batismo. Paulo diz, circuncisão não quer dizer nada e incircuncisão também não quer dizer nada. O importante é ser uma nova criatura. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse outro evangelho, ao invés de promover a paz, ele perturba as pessoas. E, em terceiro lugar, esse outro evangelho, ele perverte o evangelho de Cristo. Olha o que está escrito aí em Gálatas, no capítulo 1, verso 7, letra B, o verso 8 e o verso 9. E querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O termo original aqui para perverter é metastrefo, que significa mudar, virar, dar a volta. Esse outro evangelho nada mais quer fazer do que dar uma volta no evangelho de Cristo. O que é o evangelho de Cristo? A palavra evangelho significa boas novas, boa notícia. Que boa notícia é essa? É aquela notícia que está escrita lá em Lucas 2, versículo 10 e 11. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a boa notícia. Aquele que andava em trevas viu uma grande luz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Como é que o ser humano pode ter acesso a essa boa notícia? Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, Paulo diz que para o homem ser salvo é necessário apenas crer com o coração e confessar com a boca. Tudo mais é acessório. Batismo é acessório. Ser membro de igreja é acessório. Dar dízimo é acessório. Dons espirituais são acessórios. É crer com o coração e confessar com a boca. Ponto. Gálatas 5, de 1 a 5 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. É Cristo e mais nada. Esses falsificadores do evangelho estão tentando levar as pessoas a acreditarem que o sacrifício de Cristo na cruz não é suficiente para resgatar o homem do seu pecado. Tem que ter mais coisas. Ainda hoje existem inimigos da cruz de Cristo que tentam perverter o evangelho, ensinando que arrependimento e fé não são suficientes.
Desde coisas absurdas, como morrer e reencarnar, ou a necessidade de você ter uma intermediação de outra pessoa que não seja Cristo, geralmente pessoas mortas, passando por coisas legalistas, como guardar o sábado, e chegando a coisas materiais, como contribuir financeiramente. Essas pessoas estão pervertendo o evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho, ele apresenta o homem como pecador necessitado de arrependimento e exalta Deus como Senhor a ser buscado pela fé. O que passar disso, irmão, é outro evangelho. É um evangelho falsificado. Abomina, sai fora, porque além desse evangelho não te salvar, esse evangelho está levando você a pecar contra Deus, desvalorizando aquilo que Cristo fez na cruz por você e por mim. Nós não podemos nos deixar enganar por nenhum outro evangelho, por nenhum evangelho misturado. Qualquer mensagem que se apresente, que mostre o homem no centro, que perturbe a alma do ser humano, ao invés de trazer paz, e que faça qualquer acréscimo ou decréscimo ao verdadeiro evangelho, ele deve ser inteiramente rejeitado, mesmo que ele seja trazido por um anjo. O verdadeiro evangelho é a boa notícia que oferece salvação a homens pecadores e apresenta um Deus todo-poderoso que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos colocar de pé. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame,
arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.